Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo da trigonometria, né? Trigonometria é o nosso assunto do quarto bimestre do ano letivo de 2021. Okay? Já tem muito material a respeito desse assunto na plataforma Gonçalves Dias, lá no canal do YouTube. Tá? Se você perdeu uma dessas aulas lá, vai lá, confira, já tem muito conteúdo, muito material. É sempre importante a gente estar acompanhando as aulas. Beleza? O que a gente vai falar hoje, pessoal, de trigonometria? Nós já falamos aqui tanta coisa, já falamos aqui da função seno, falamos da função cosseno, falamos da função tangente, falamos de redução ao primeiro quadrante. Lá no começo falamos de arcos, arcos côngruos. Então falamos muita coisa a respeito de trigonometria. Hoje a gente vai falar das relações, da relação fundamental da trigonometria e as outras relações também. Pessoal, o que é isso? O que são relações fundamentais ou relações da trigonometria? São relações que existem entre seno e cosseno, entre seno, cosseno e tangente, entre secante. Então, são expressões matemáticas que relacionam essas razões trigonométricas. Tá? Então, a gente vai ver que existem algumas fórmulas, algumas expressões matemáticas que relacionam seno e cosseno de um arco, tangente, secante, cossecante. Então, a gente vai estudar essas relações, conhecer essas relações trigonométricas. Tá? Primeiro, galera, a gente vai ver a relação fundamental da trigonometria, a relação mais importante, vamos dizer assim. Tá? Então, eu coloquei aqui o nosso ciclo trigonométrico, né, que você já conhece, já teve uma aula específica para compreender o ciclo trigonométrico, porque eu estudo a trigonometria todo feito nesse ciclo aqui. Okay? Então, eu tenho aqui, nesse ciclo trigonométrico, um arco, né, de extremidade P. Tá? Esse arco aqui, você sabe que todos os arcos ele partem desse ponto aqui de origem, um ponto A. Então, vamos dizer que esse arco aqui tem medida x. Ok? Então, esse arco aqui, esse ângulo aqui, ó, mede x. O que a gente aprendeu em aulas anteriores? Que a ordenada desse extremo aqui, ó, vou chamar aqui de um ponto M, essa ordenada que vai de O até M, ele representa o quê? Ele representa o seno, tá? Então, essa ordenada OM é igual ao seno do ângulo X. Então, essa medida aqui, ela vale seno de X. Seno de X, né? Esse eixo aqui é o eixo dos senos, tá? E o que acontece? A abscissa, né, desse ponto P, que é o valor dele no eixo x, é o valor do cosseno. Então, essa medida aqui, ó, de O até N, é o cosseno de x. Certo? Perceba que você pode formar aqui uma espécie de quadrado, né? E, na verdade, partindo aqui esse arco aqui, ó, você forma um triângulo retângulo. Formar aqui um triângulo retângulo. Então, esse quadrado aqui como se fosse uma diagonal, se de O para M vale seno de x, essa medida aqui, ó, também vale seno de x. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai ver que a gente vai, através dessa situação, montar uma expressão que relaciona o seno com o cosseno. Então, se você observar bem, eu formei aqui um triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo, galera? Aquele triângulo que tem um ângulo de 90, né? Vocês estão estudando trigonometria, vocês sabem bem o que é um triângulo retângulo. Então, veja bem, esse triângulozinho aqui, vou trazer para cá, para a gente observar ele melhor. Tá? Vou transferir esse triângulo aqui, para a gente poder dar uma analisada nele melhor. Certo? Então, é o triângulo OPN. OPN. Certo? Só estou transferindo ele para cá para a gente poder analisar esse triângulo com mais cuidado. Então, o que a gente viu aqui? Esse cateto aqui
ele vale cosseno de x. Tá? Aqui é o ângulo x. Esse outro cateto aqui, ele vale seno de x. E vocês sabem também que essa circunferência é uma circunferência de raio unitário. Então, por exemplo, essa hipotenusa aqui, ela vale 1. Turminha, que relação eu posso estabelecer entre seno e o cosseno a partir dessa figura? Ora, você vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Tá? Se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, o que, que nós temos? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aplicando o teorema nesse nosso triângulo aqui, eu vou ter que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? E essa aqui, galera, é que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. É a principal relação da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso permite, galera, que se eu tiver, por exemplo, o seno do ângulo, eu consigo encontrar o cosseno. E tendo seno e cosseno, você vai encontrar todas as outras razões trigonométricas. Tá? Então, essa aqui é a principal relação, é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? Só que além dessa, que é a relação fundamental, existem outras. Tá? E aí a gente até já comentou aqui com vocês em aulas passadas. Por exemplo, a tangente. A tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, a tangente de um arco que mede x é igual ao seno desse arco dividido pelo cosseno desse arco. A cotangente, ela é inversa da tangente. Tem duas maneiras de você representar a cotangente. Você pode botar que a cotangente é 1 sobre a tangente, porque ela é inversa. Ou você pode dizer, né, que a cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Certo? Essa aqui é a cotangente de um arco. E aí, além dessas aí, existe a secante e a cossecante. Tá? O que é a secante de um arco? É 1 sobre o seno, o cosseno do arco. Secante é 1 sobre cosseno. É a inversa da cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno de x. Então, turma, essa aqui são as principais relações trigonométricas. Você tem essa relação que é a relação fundamental, ela de fato ela é importante, né? Mais importante do que a outra, porque ela vai permitir que se você tem no seno, você consegue encontrar o cosseno, e se você perceber aqui com as relações, se você tiver seno e cosseno, você consegue encontrar todos os outros. Tá? Então, por isso que essa relação aqui ela ganha um destaque. Beleza? Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios, alguns exemplos, né? Alguns exemplos de aplicações que eu posso fazer com isso aqui. Ó. Então, o primeiro aqui, exemplo. Sabendo que o seno de x é igual a 3/5 e x pertence ao segundo quadrante, isso aqui é importante, galera. Por que é importante você saber em qual quadrante está o seu arco? Porque você sabe que, dependendo do quadrante, você tem a questão do seno e do cosseno ser positivo ou negativo. Né? Você tem analisar essas coisas, né? Porque dependendo do quadrante, a gente sabe que o seno, por exemplo, o seno é positivo aonde? No primeiro e no segundo. E é negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Então, saber em qual quadrante o teu arco está, ele é de fundamental importância. Beleza, turma? Então, ele está falando para mim que o seno do arco é 3/5. Ele quer saber, por exemplo, quanto é o cosseno de x. Vamos responder aqui quanto é que vale o cosseno de x. Para isso, eu vou aplicar
a minha relação fundamental. Eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Bom, então eu vou ter o quê? Como o seno de x é 3/5, o seno ao quadrado de x vai ser 3/5 ao quadrado, né? 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? Então virou tipo uma equaçãozinha onde a minha variável é o cosseno de x. Então 3/5 ao quadrado dá 9/25. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certinho? Olha só. Então, vamos lá. Vamos isolar o cosseno de x. Eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9/25. Certo? Então, eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x... Galera, se você tem um inteiro e tira 9 de 25 partes, olha, o inteiro, esse inteiro é como se fosse 25/25. O inteiro são 25 partes de 25. Tá? Se você tem 25 de 25 e tira 9 dessas partes, ficam quantas? Ficam 16. Tá? Você pode tirar o MMC, mas você pode pensar na questão da fração. É um inteiro, né? Você está tirando 9 partes de 25. O inteiro é a mesma coisa, nesse caso, de 25/25. Tá? Então, 1 menos 9/25 vai dar 16/25. Certinho? Beleza. Só que eu quero saber, galera, é o valor do cosseno, né? Não do cosseno ao quadrado, né? Então, o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16/25. Certo? Então, o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos 4/5. Aí vem a questão do quadrante. Eu encontrei 4/5 e menos 4/5. E aí, qual vai servir, o 4/5 ou menos 4/5? Aí você tem que analisar o quadrante, né? Qual é o quadrante aqui? Ah, é o segundo. O segundo quadrante, que é esse aqui, ó, o cosseno é negativo. Tá? Então, o valor do cosseno que vai valer é o menos 4/5. Pronto. É um negativo, por conta do quadrante que pertence ao arco. Por isso eu falei no começo da questão que é importante saber o quadrante. Pronto, galera. Beleza. Turma, se você tem o seno e o cosseno, você fica fácil encontrar as outras relações. Ó. Quem é a tangente? A tangente de um arco X é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Né? Então, seno sobre cosseno. Então, quer dizer que a tangente de x vai ser igual, o seno é 3/5, dividido pelo cosseno, que é menos 4/5. Aí você pode aqui cancelar esse 5 com esse 5. Aí eu vou ter o quê? Menos 3/4. Menos 3/4. Beleza? Então, encontramos aí a tangente. E a secante, galera? A secante você pode fazer direto, galera. A secante é o inverso do cosseno. Ora, se o cosseno é menos 4/5, qual é o inverso de menos 4/5? Menos 5/4. Inverso, você inverte, né? Bota o número que está embaixo, que é o denominador, em cima, e o número que está em cima, que é o numerador, embaixo. Então, se o cosseno é menos 4/5 e a secante é a sua inversa, então vai ser menos 5/4. Não precisa nem fazer conta. Só lembrar do conceito. Beleza? Então, respondemos aí a primeira questão. Perceba que como eu tinha aqui o seno, só tinha um valor do seno, eu consegui encontrar aí
tanto cosseno como a tangente, como a secante. Poderia ter encontrado a cotangente, poderia ter encontrado a cossecante, certo? Através só dessa informação. Certinho? Vamos aqui para o exemplo 2. Simplifique as expressões, né? E dê algumas expressões para a gente simplificar. Então, isso aqui é simples, olha o que acontece. O y é a tangente de x vezes a cotangente de x. Beleza. Ora, quem é a tangente de x? O que você vai fazer? Você vai lembrar aqui das relações. A tangente, que é esse carinha bem aqui, é o seno de x sobre o cosseno de x. Certo? Quem é a cotangente? A cotangente, galera, é o cosseno de x sobre o seno de x. Ó, seno de x com seno de x, essa divisão aqui dá 1, né? Então você pode cancelar. Ó. Tá? Quando cancela, essa divisão dá 1. Tá? Aqui você pode também fazer a mesma coisa ó, do cosseno, né? Você pode cancelar ou dividir cosseno de x com cosseno de x, dá 1. Certo? Então perceba que a expressão, o valor de y, né? Ele pede para simplificar, isso aqui vai valer 1. Y igual a 1. Né? 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Certinho? Simplifiquei usando aí as nossas relações. Tá? Letra B, y igual a secante de x vezes cotangente de x. Tá? Então, vamos substituir a secante de x e a cotangente de x pelas expressões que elas valem. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Secante. 1 sobre cosseno de x. Certo? Quem é a cotangente? A cotangente é cosseno sobre seno. É isso? Beleza? E aí você pode cancelar ó, cosseno de x com cosseno de x. Ok? Então, meu y vai ficar 1 sobre o seno de x. E nós sabemos, galera, quem é 1 sobre seno de x? Ó? 1 sobre seno de x é a cossecante de x. Tá? Então, o y dessa expressão aqui, ele vale cossecante de x. Ó. Cossecante de x. Fizemos aí a simplificação. Simplifiquei a expressão. Certo, turminha? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui a letra C. Y igual a cossecante de x vezes a tangente de x. Bom, então nós temos aqui. Vamos substituir, né? Quem é a cossecante? A cossecante é 1 sobre o seno, né? Cossecante é 1 sobre o seno. Então fica 1 sobre o seno de x. Certo? E a tangente? Quem é a tangente? A tangente vai ser seno de x sobre cosseno de x. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Ó, cancelar o seno de x com o seno de x. Beleza, turminha? Então, aqui você vai ter que o y vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quem é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. Tá? Então, eu posso dizer aqui ó, que o y ele vale a secante de x. Beleza? Certinho? Então, vai ficar uma tarefa para vocês. Nessa terceira questão aqui, eu dei o cosseno e quero que você encontre todas as outras relações. Bem parecida com essa aqui ó, que nós fizemos. A única diferença é que nesse aqui eu dei o seno, tá? Disse que o arco pertence ao segundo quadrante. Nessa aqui eu dei o cosseno e disse que o arco pertence ao quarto quadrante. E aí vocês vão fazer com uma tarefinha, encontrar seno, tangente, secante, cotangente desse arco. Beleza? Então, turminha, na aula de hoje nós conhecemos as relações trigonométricas. Vimos a principal relação trigonométrica,
que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e as outras relações trigonométricas. São expressões que relacionam nossas razões trigonométricas. Beleza? Espero que tenha entendido. Um abraço a todos. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.